De volta, galera, aí com o nosso segundo tempo, a nossa segunda parte do nosso encontro de hoje, né? Hoje eu, professor Francisco Souza, excepcionalmente substituindo aí o nosso mestre Marcelo Lima, mas na próxima aula, né? Na próxima aula de geografia de vocês vão ter aí o professor Marcelo Lima de volta. Tranquilo? Vamos lá, vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente. Como vocês podem observar, né, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula e aí onde você verifica aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, substituindo hoje, excepcionalmente, o professor Marcelo Lima, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, né? Que bela ciência. O conteúdo de hoje, regionalização do espaço geográfico, destacando aqui o caso do Brasil. A data de hoje, esta terça-feira, 27 de setembro de 2022. Terça-feira aí, 27 de setembro de 2022. Olha só, galerinha, nós destacamos como a urbanização ocorreu na região sul e agora nós vamos saber como esta urbanização ocorreu na região Nordeste. Então, gente, olha, a região Nordeste, a nossa região Nordeste, é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização do país. Então, não esqueçam desse detalhe, né? A menor taxa de urbanização do Brasil é representada, né? Está na região Nordeste do nosso país. Enquanto a maior é no Sudeste, a menor é na região Nordeste. Então, olha só. Essa fraca urbanização, ou seja, a fraca urbanização ocorrida na região Nordeste, tá? Ela está apoiada no fato de que a nossa região, ou melhor, da nossa região partiram várias correntes migratórias, né? Ou seja, várias pessoas, né, partiram, né, para o restante do país. E, além disso, pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair a sua própria população rural. Então, são estes os motivos, né, da fraca urbanização na região Nordeste, né? E aí, isso resultou no fato da nossa região Nordeste ter a menor taxa de urbanização do Brasil, tá? Já que a urbanização na região Nordeste, né, foi uma urbanização fraca, tá? Sendo que nesta região partiram várias correntes migratórias, ou seja, uma grande quantidade de pessoas, né, partiram aí para outras partes do país. E aí o pequeno desenvolvimento econômico de nossas cidades não foi capaz de atrair a sua própria população rural, ok? E a região norte, professor? Até a década de 1960, até a década de 60, a região norte era a segunda mais urbanizada do país, né? Até a década de 1960, era a segunda mais urbanizada do país. Porém, a concentração da economia, né, do país no Sudeste e o fluxo de imigrantes dessa para outras regiões, né, fez com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. Então, observe que até a década de 1960, a região norte era a segunda mais urbanizada do país, e aí, com a concentração da economia do país no Sudeste e um fluxo de imigrantes dessa região norte para outras regiões, como a própria região centro-oeste, lembra? Quando nós falamos na região centro-oeste, lá na construção de Brasília, Brasília na sua construção teve
uma participação grande aí de nordestinos e de pessoas que saíram do norte, né? Nortistas, tá? Então observe que a região norte até a década de 60 era a segunda mais urbanizada do país, mas aí, devido à concentração da economia, né? Concentração industrial na região sudeste, e aí a própria região norte também liberou aí fluxo de imigrantes para outras regiões. Isso fez com que o crescimento lá na região norte, né, o crescimento da população urbana na região norte diminuísse. Tranquilo? Segue em frente, né? Segue o jogo. Agora vamos observar esse gráfico aí que vocês estão vendo na tela. E aí ele destaca exatamente o que nós podemos observar. Ele se refere à porcentagem da população que vive na área urbana por região no ano aqui de 2015. E aí veja bem, quando você pega o Brasil por completo, a taxa de urbanização está em 85%. 85%. Isso significa dizer que apenas 15% da nossa população é o que é rural. Esses outros, o outro percentual, ou seja, 85%, é urbano. E aí você vê que a região sudeste é o que? É a mais urbanizada, né? A região sudeste é exatamente a mais urbanizada, né? Você vê aí um percentual que chega a 93%, né? Apenas 7% dessa população lá do Sudeste habita a área rural, a área agrícola, o campo, né? E aí, logo em seguida, você vê o Centro-Oeste, né? Como a segunda região mais urbanizada. Em terceiro vem o Sul, em quarto o Norte e a menos urbanizada, exatamente o Nordeste. 73% da população do Nordeste vive na área urbana, né? E 27% na área rural. É um percentual grande, né? Mas comparando com as outras regiões, né? Olhando o nosso país, né? O nosso país tem como região mais urbanizada o Sudeste e a menos urbanizada o Nordeste. Ok? Tranquilo, galera? Débora Ferreira, Alexandre Oliveira, os nossos amigos aí de Dom Inocêncio, 10, Pajeú, 3, Palmeira, 3, São Pedro do Piauí, 9, Santa Cruz do Piauí. Tranquilo? Está compreensível? Podemos avançar? Sem problemas? Beleza, então olha só. Vamos seguir para o nosso próximo slide. E aí, agora nós vamos observar as unidades da federação, os estados. Nós destacamos ali as regiões, agora vamos observar, vamos dizer assim, vamos pormenorizar, né? Vamos detalhar mais ainda. Agora vamos observar os estados. E aí, com relação às unidades da federação, com maiores taxas de urbanização, as unidades da federação com maiores taxas de urbanização são exatamente, né, representados aí, listados aí, o Rio de Janeiro. Logo, o Rio de Janeiro, além de ter uma população grande, num território pequeno, né? O estado do Rio de Janeiro, em termos de extensão territorial, é muito pequeno, né? Então, no caso do Rio de Janeiro, a urbanização está na casa dos 96,7%. Aí vem o Distrito Federal, onde está Brasília, 96,6%. E São Paulo, né? 95,9%. Estas são as unidades da federação com as maiores taxas de urbanização. E aí, na contramão, se estas são as unidades da federação com maiores taxas de urbanização, agora vamos conhecer quais são
as unidades da federação que estão na contramão, ou seja, que estão no lado oposto, né, que apresentam as menores taxas de urbanização. E aí, aqueles estados, né, aquelas unidades da federação que apresentam as menores taxas de urbanização são exatamente o Maranhão, 63,1%, o nosso Piauí, 65,8%, e o Pará, né? O Pará é muito extenso, 68,5%, tá? Então, esses são os estados menos urbanizados aí do nosso país. São as unidades da federação com menores taxas de urbanização. Ou seja, o que tem maior taxa de urbanização é o Rio de Janeiro e o que tem menor taxa de urbanização é o Maranhão, tá? Então, gente, olha, o que nós podemos concluir, né? É que a nossa urbanização, ela é desigual, né, no território brasileiro. Ou seja, ainda é visível, né, uma urbanização desigual no território brasileiro. Tá? Observando aí o mapa, para nos ajudar melhor ainda no o nosso entendimento, você vê o seguinte, você vê que o mapa ele possui cores diferentes, né? O mapa aí que está à direita do vídeo de vocês. Vocês observam aí que ele tem uma tonalidade de marrom escuro até um marrom, né, mais intenso, até chegar mesmo ao branco, né? E aí o que isso significa? Vamos observar aqui a nossa legenda. Olha só, observem aqui as cores. Onde você vê aqui branco, né, bem claro mesmo, significa dizer que a taxa de urbanização nessa área, né, nessa parte branca, varia de 63 a 70%, 63,8% a 70%. Então, que estados possuem taxas de urbanização que estão nessa faixa de 63,08% a 70%? Olha, o Pará, o Maranhão, vamos ajeitar aqui o caso aqui do Maranhão, né? E do ladinho aí o Piauí. Então aqui o Maranhão e aqui o nosso querido e lindo Piauí. São esses aí que estão nessa faixa de 63% a 70%. Aí você, para saber a taxa dos outros, é só observar a tonalidade. Os que têm urbanização mais intensa, olha, é onde você vê mais escuro. Significa dizer que ali está na casa do 90,01 a 96,71. Olha aí, são exatamente, olha, essas partes aqui que vocês estão observando. São Paulo, aí aqui o Rio de Janeiro, tá? Aqui dentro do Goiás, esse quadrinho aqui é o DF, né? Exatamente o DF. Então, essa parte aí é mais urbanizada. No Nordeste, onde é que você vê aqui o mais urbanizado? Olha aí, Pernambuco. A tonalidade aqui mais escura, né? Conseguiram compreender? É fácil a interpretação, é fácil. A mensagem aí compreender a mensagem aí que o mapa está apresentando. Gente, olha, no nosso slide seguinte, o que nós podemos observar? Olha só, galerinha, agora nós temos a nossa primeira questão. Já vimos aí muita teoria, né? Agora nós temos uma questãozinha exatamente para exercitar.
Olha só, nossa primeira questão do nosso vamos praticar? A nossa primeira questão diz o seguinte: há algumas décadas, a pobreza no Brasil se concentrava no campo e em pequenas e médias cidades desprovidas de iniciativas empresariais. Atualmente, ela se concentra em grandes cidades, onde se acentuaram os contrastes sociais. O texto apresenta uma das faces do processo de urbanização brasileiro. Sobre esse processo é correto afirmar que, olha só, que processo? Processo de urbanização brasileiro. Então, sobre ele é correto afirmar que, letra A, promoveu a redução do comércio e dos serviços devido à absorção de mão de obra no setor industrial. Será que o nosso processo de urbanização, será que ele promoveu a redução do comércio e dos serviços devido à absorção de mão de obra no setor industrial, galera? Será que foi isso mesmo? Será que tem sentido esta letra A? Letra B. Iniciou a partir de núcleos urbanos localizados nas áreas interioranas do país. De acordo com a nossa leitura, de acordo com o que nós estamos estudando até agora, o nosso processo de urbanização, ele iniciou a partir de núcleos urbanos localizados nas áreas interioranas do país. Letra C. Acentuou a elevação das taxas de natalidade ao favorecer a concentração de pessoas nas cidades. Acentuou a elevação das taxas de natalidade ao favorecer a concentração de pessoas nas cidades. Ou é a letra D? Decorreu da industrialização e modernização do campo, que acelerou a migração rural urbana. E aí, galera? Letra A, letra B, C ou D de dado? Vamos eliminar aqui algumas. A letra A, a gente já pode de cara eliminar, né? Falou aí em redução do comércio e dos serviços, né? Promoveu a redução do comércio e dos serviços devido à absorção de mão de obra no setor industrial, né? Que nós já podemos descartar como errada, né? Não houve essa promoção aí da redução do comércio e dos serviços, né? Iniciou a partir de núcleos urbanos localizados nas áreas interioranas do país. Olha, a nossa parte, se você observar o nosso país, onde há a maior densidade de cidades, maior quantidade de cidades e, consequentemente, né, pessoas morando aí nesta área urbana, exatamente na parte mais ao leste do nosso país, a parte mais oriental, a parte mais litorânea, né? Só observar, as nossas maiores cidades estão ali. Então já podemos descartar, não foi nessa parte interiorana, como ele diz aí, como a alternativa está citando, né? Ficaram aí as letras C e D. E aí, qual a alternativa correta? Letra C ou D? Se você que está aí nos assistindo, né? De Dom Inocêncio, Pajeú, Palmeira do Piauí, São Pedro do Piauí, Santa Cruz do Piauí, acha que a letra D, você acertou. Exatamente a letra D. Por quê? O texto apresenta uma das faces do processo de urbanização brasileiro. E sobre o processo de urbanização brasileiro, é correto afirmar que o nosso processo de urbanização decorreu da industrialização e modernização do campo, que acelerou a migração rural urbana. Essa é a resposta correta, né, para a nossa primeira questão. E a letra C? Não é a letra C por quê? A letra C diz: acentuou a elevação das taxas de natalidade,
ao favorecer a concentração de pessoas nas cidades. Olha, o nosso processo de urbanização, gente, a urbanização ela tem como característica, quando você vai analisar, estudar a população, uma das causas, né, de redução do número de filhos, né, é a urbanização. As pessoas quando vão morar nas cidades, né, o próprio estilo de vida da cidade, o custo de vida faz com que as pessoas tenham a tendência a ter menor quantidade de filhos, né? Ou até mesmo, né, deixar o projeto de ter filhos para mais à frente, né? Ou seja, adiar esse projeto, ok? Então a letra C está errada, né? Está colocando elevação, é o contrário, é redução. A alternativa correta para a nossa primeira questão, letra D de dado, ok? Vamos avançar, segue o jogo. Olha aí, metropolização e desmetropolização no Brasil, olha. Toda vez que vocês ouvirem falar em metropolização, a metropolização ela é o quê? Ela é o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como uma centralidade, né? Como um ponto de referência de uma região metropolitana, né? Isto é, de uma área composta por vários municípios que congregam a mesma dinâmica espaço territorial. Vamos aqui simplificar. Então, olha só. Metropolização e desmetropolização no Brasil. Então, metropolização, né, esse processo aí de formação de metrópoles, né? Então, é o processo aí de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como centralidade de uma região metropolitana. Então, numa região metropolitana, ela apresenta uma metrópole, que é aquela cidade mais importante, é aquela cidade que tem poder de atração sobre aquelas cidades circunvizinhas, é aquela cidade que apresenta melhor infraestrutura, que apresenta melhores serviços de saúde, de educação, tá? É mais industrializada, tem uma economia mais diversificada, e aí ao seu redor, né, tem algumas cidades, né, que, digamos assim, sofrem muita influência, né, dessa cidade maior. Influência como assim? Muitas pessoas dessa cidade menor partem para essa cidade maior em busca de serviço, em busca de serviço de saúde, de educação, tá? Em busca, até mesmo trabalham nessa cidade maior, depois voltam para a sua casa no final da tarde. Então, isso caracteriza a região metropolitana. Então, observe que a região metropolitana ela tem esse município, essa cidade principal maior, que é a metrópole, né? E aí, na área circunvizinha, né, tem cidades ali menores que mantêm grande interação com essa cidade maior. Tá? Então, olha só. A metropolização no Brasil ela teve início na década de 1960, principalmente durante o governo de JK, Juscelino Kubitschek, né? Com a entrada de grandes multinacionais, né? Multinacionais, principalmente nas capitais das regiões sudeste e sul do país, né? Quase não saí. Sul do país. Então, observe que a metropolização, a constituição de grandes metrópoles no nosso Brasil, ela teve início nas décadas de 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, e aí o que proporcionou isso foi exatamente a entrada dessas grandes multinacionais. Multinacionais são empresas transnacionais, empresas que têm uma sede, que têm sua sede num país, normalmente num país desenvolvido. A sede é lá, o cérebro, a administração, a gestão é lá. E aí o que acontece? Ela expande suas atividades econômicas, ela passa a explorar mercados, ela passa a explorar outros países, né? A economia de outros países. Ou seja, resumindo, ela se
ela instala filiais em outros países. Como é o caso que vocês estão vendo aí, que a metropolização no Brasil teve início aí na década de 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, e aí com a entrada de grandes multinacionais, que foram se instalar exatamente nas capitais das regiões Sudeste e Sul. E aí, por se instalar nessas capitais, essas empresas multinacionais, elas ofertavam muitos empregos, que aí despertou a atenção, serviu como atrativo para que pessoas de outras partes do país fossem para lá. E aí, o que aconteceu? Essa capital foi aumentando, foi ganhando espaço, foi se ampliando, crescendo, se tornando o quê? Se tornando metrópole. Os serviços foram diversificando, porque aí não consiste apenas na atividade da empresa multinacional, outras empresas, outros empreendimentos começam a ser desenvolvidos naquela área, começam a ser instalados, tá? Então, olha só, o desenvolvimento industrial impulsionou os investimentos em cidades como São Paulo, olha aí, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, né? Então você vê aí 3 capitais do Sudeste e uma da região sul do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte no Sudeste e Porto Alegre na região sul do Brasil. Então, nesse período, gente, houve aí forte crescimento da construção civil e obras de infraestrutura, tá? Nesse período aí houve forte crescimento da construção civil, né? E de obras de infraestrutura, né? Ou seja, construção civil, construindo ali mais prédios, casas, tá? Prédios públicos, prédios residenciais, obras de infraestrutura, né? Pavimentação da cidade, pontes, tá? Ampliação da eletrificação, ampliação das redes de comunicação. Então, esses fatores motivaram, olha aí, olha o destaque aqui, né? Esses fatores, né, motivaram o êxodo rural. Olha só, instalação de multinacionais, emprego, né? E aí, junto a isso, forte crescimento da construção civil, possibilidade de emprego. Obras de infraestrutura, possibilidade de emprego. E outros serviços que foram se instalando. Então, esses fatores motivaram, ou melhor, e outros serviços que foram sendo criados, né? Esses fatores motivaram o êxodo rural, a saída de pessoas do campo para a cidade. E principalmente, né, para estas cidades que vocês estão vendo aí na tela. Para estas metrópoles que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Então, esses fatores motivaram aí o êxodo rural e a migração principalmente do Nordeste para o Sudeste, né, da nossa região Nordeste para o Sudeste. Né? O processo de metropolização no Brasil foi intenso até o final da década de 1980. Até o final da década de 80, esse processo foi intenso. Mas aí, a partir desse momento, as metrópoles pararam de crescer significativamente e teve início aí o processo de desmetropolização. Tá? Então, observe que esse crescimento, esse processo de metropolização no Brasil, ele foi intenso até o final da década de 1980, mas a partir daí, né, a partir desse momento, década de 90, as metrópoles pararam de crescer. Não parar por completo, viu, gente? Pararam de crescer como vinha crescendo de forma significativa, continuaram crescendo, só que bem menos, né? E aí teve início o quê? O processo de desmetropolização. Tá? Olha só, gente. Ficou na dúvida, né? E o que é mesmo esse processo de desmetropolização? Então, olha,
O processo de desmetropolização não significa o enfraquecimento ou diminuição da influência das metrópoles sobre as áreas ao redor. Ele significa, esse processo de desmetropolização, que a partir da década de 1990 teve início um novo processo caracterizado aí pelo crescimento e desenvolvimento de cidades de porte médio. Então, o processo de desmetropolização, ele se caracteriza exatamente pelo fato, né, de a partir da década de 1990, a partir da década aí de 1990, teve início um novo processo caracterizado aí pelo crescimento e desenvolvimento de cidades de médio porte. Agora é a nossa vez, agora é a vez da cidade de médio porte. Se anteriormente foram as outras, agora são as cidades de porte médio, né, que passaram aí a crescer, a se desenvolver. E aí, gente, as regiões metropolitanas atingiram um certo grau de estabilidade no tocante ao crescimento populacional, né? As grandes cidades. Essas regiões metropolitanas, elas atingiram um certo grau de estabilidade, né? Ou seja, não estavam mais crescendo, ou seja, atraindo pessoas como atraía antes. E aí o processo de desmetropolização teve como principal causa por que ocorreu mesmo esse processo de desmetropolização? Qual foi a causa dele? O que causou esse processo de desmetropolização foi exatamente a saturação, né, da infraestrutura das grandes metrópoles, né, as grandes metrópoles bastante, né, saturada, grande quantidade de pessoas, né, inchaço urbano, trânsito caótico, sem mais locais para instalar indústrias, né? E do aumento do custo de vida, né? O aumento do custo de vida e de produção para as empresas. Aumento do custo de vida para as pessoas, né? Tá caro viver nas metrópoles, tudo é caro, tudo é distante, a qualidade de vida não é boa. E aí o custo também de produção para as empresas, né? Custo de produção para as empresas, né? Ou seja, para produzir nestas áreas, custa-se caro. Nesse contexto, muitas indústrias, né? Observe o seguinte, viu, gente? Olha só. Diante dessa situação que vocês estão vendo aqui acima, né? Nesse contexto, muitas indústrias saíram das grandes cidades em direção às cidades médias. Olha o finalzinho. Aumento do custo de vida e de produção para as empresas. Então, nesse contexto, muitas indústrias saíram das grandes cidades em direção às cidades médias do interior. Mas por que mesmo? Olha, as cidades médias do interior ofereciam incentivos fiscais. Incentivo fiscal, olha, vem para a minha cidade que aí durante 10 anos tu não vai pagar imposto. Tua empresa não vai pagar imposto. Olha aí, é um incentivo fiscal. Vem para a minha cidade, né, que durante um determinado tempo a tua carga de impostos vai ser bem reduzida, 80% menor. Sim, mas, professor, e o que o município ganha? O município, né, passa a gerar uma oferta maior de emprego para os seus moradores, tá? A partir do momento que aquela indústria, aquele empreendimento se instala, outros empreendimentos passam a se desenvolver. Ok? Outro ponto aqui, mão de obra e logística favorável, né? Mão de obra e logística favorável foram os principais fatores de atração
Pois é, olha. Além dos incentivos fiscais, mão de obra e logística favorável, tá? Ou seja, mão de obra disponível aí para essas indústrias e logística, né? Favorável para foram os principais fatores aí de atração para essas indústrias, né? Na mudança aí do local de produção. Então, olha só, vale ressaltar também que esse processo de crescimento, vale ressaltar, né? Que esse processo de crescimento, né, de cidades médias, né, ocorre até os dias atuais, né? Esse processo de crescimento aí das cidades médias ocorre até os dias atuais. Aí metrópoles, como é o caso aí de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Curitiba, estão deixando de ser polos industriais para se estabelecerem cada vez mais como centro de prestação de serviço. Então, a consequência, o que está se observando atualmente, exatamente que estas cidades, né, que no passado destacavam aí mais pela pujança industrial, então estas metrópoles como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Curitiba, né, estão deixando aí de ser polos industriais, né, para se estabelecerem cada vez mais como centros de prestação de serviços, tá? Ok? Tranquilo? Estão compreendendo? Podemos avançar? Olha só, galerinha. No nosso slide seguinte, né, nós temos aqui uma segunda questão. Nós fizemos aquele exercício, a primeira, né? E aí nós temos mais uma questãozinha aí para observar como anda a atenção de vocês, né? Como andam os conhecimentos de vocês, ok? Então, olha só, galera, com relação aí, né? Com relação aí à nossa segunda questão, o que nós podemos observar? Então, olha só, a nossa segunda questão diz o seguinte, né? O processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado, letra A, pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços. Letra B, pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano como resultado da conurbação entre as cidades. Vamos já explicar o que é esse termo conurbação, viu? Letra C, pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado ao das metrópoles. Letra D, pela redução das manchas metropolitanas como resultado aí de uma saturação populacional. Ou letra E, pela fragmentação de metrópoles em sub-regiões para otimizar, né, melhorar, aperfeiçoar recursos financeiros e administrativos. E aí, galerinha? Letra A, letra B, C, D ou E? Tá fácil, né? Hein, da Inocência? Palmeira, São Pedro, Santa Cruz, a Débora, a Alexandra. Então, olha só, vamos ver aqui com calma. O processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado, então esse processo... Opa, vamos trocar aqui Então, esse processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços. Não é pela retração do setor terciário, viu, galera? Que está errado.
Ficaram aí as letras B, C, D e E. Letra B, pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano, como resultado da conurbação entre as cidades. Como resultado da conurbação entre as cidades. Como resultado da conurbação entre as cidades, conurbação é quando ocorre em regiões metropolitanas, né? Em áreas metropolitanas. Conurbação ela consiste, né, no crescimento exagerado, no crescimento de municípios, né? Eles crescem tanto que se encontram. Como assim, professor? É um crescimento horizontal. O município vai crescendo para os lados, ele vai crescendo tanto, que chega um momento que ele topa, que ele coincide com o outro município, passando a formar uma única mancha urbana. E aí, o que vai representar como limite entre aqueles municípios é simplesmente uma rua, uma avenida. Então, se você está de um lado de uma rua, está em uma cidade. Atravessou a rua, está em outra cidade. Mas por que desta forma? Porque cresceram tanto que se encontraram, né? O crescimento horizontal, o crescimento para os lados. Tá? Então, isso caracteriza a conurbação. Então, não é a letra B, né? Ficarem as letras C, D e E. Letra E, pela fragmentação de metrópoles em sub-regiões para otimizar os recursos financeiros e administrativos, né? A alternativa correta para a nossa questão, galera, é exatamente a letra C de casa, né? Que diz, pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias quando comparado ao das metrópoles. Nós vimos anteriormente. Então, o processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX, nós estamos no século XXI, né? Desde o final do século XX é caracterizado pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias quando comparado ao das metrópoles. Segunda questão, letra C de casa. Tranquilo? Podemos avançar? Olha só, com relação aqui ao nosso próximo slide, né? Nós temos aqui a terceira questão. A terceira questão diz, a urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos, o bonde foi a primeira vítima fatal. O bonde é aquele veículozinho, né? Aquele transporte que anda em trilhos. Então ele foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. Então isso mostra já de início, né, essa introdução mostra a decadência, né, do transporte, do sistema de transporte ferroviário. Então olha só, a relação entre transportes e urbanização é explicada no texto pela letra A, predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Letra B, aglomeração do espaço urbano metropolitano impedindo a construção do transporte metroviário. Será que isso impediu mesmo? Letra C, presença hegemônica do transporte alternativo, né, localizado nas periferias das cidades. Letra D, demanda por transporte individual, né, ocasionada pela expansão da mancha urbana, né? Expansão da mancha urbana, galera, então não há esse aumento pela demanda do transporte individual, e sim do transporte coletivo. Está errada a letra D, né? Letra E, retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. Ora, retirada dos investimentos estatais, dos investimentos do Estado em transporte coletivo, né? Não tem sentido. Ficaram aí as letras A, B e C. Então, gente, olha só. A alternativa correta aqui para a nossa terceira questão é a letra A, viu, galera? Predominância do transporte rodoviário,
Lembra das multinacionais automobilísticas que foram implantadas no nosso país, no governo JK? Pois é, elas tomaram de conta. Então, predominância do transporte rodoviário e associada à penetração das multinacionais automobilísticas, tá? Afinal de contas, estas multinacionais automobilísticas produziam veículos e estes veículos precisavam de rodovias, né, para movimentar, ok? Alternativa correta, galera, letra A, terceira questão aí finalizada, e também com ela nós finalizamos a nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje. Galerinha, por hoje é só, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Mas nós temos que finalizar a nossa aula de hoje, né? Findou. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera!